Dia, gente. Saudade de vocês, né? Faz tanto tempo que a gente não se vê. Espero que todos tenham estudado, todos estejam fazendo o estudo dirigido como eu pedi, como eu passei. Espero que todos tenham tido precaução com tudo que está acontecendo. Lembrando que as aulas que estão sendo disponibilizadas para vocês não estão sendo contadas como aulas em sala de aula. Então, vamos voltar. Nós temos ainda mais 4 aulas, 2 comigo e 2 com a professora Alice, tá? São as aulas injetáveis. Então, lembrando que ninguém vai perder nada, tá bom? A gente já conversou sobre sobre as aulas como vai ser, quando voltar vai ser seguir normal, ninguém vai perder nada. E é mais pra gente não deixar distanciar muito o conteúdo, porque muito tempo sem aula a gente acaba perdendo. Acho que não essa semana, semana que vem vai dar quase 30 dias já. Então já era para ter terminado o curso. Então não é culpa nossa, tá? A gente não sabe ainda da Secretaria de Estado como vai ficar, porque foi prorrogado até dia 22 a quarentena. A gente não sabe se vai voltar em maio, se não vai. Então, por enquanto, vocês desculpem, mas a gente não tem informação suficiente para vocês. Tá? A única coisa que a gente sabe é que está até dia 22. Mas qualquer coisa, a escola liga e entra em contato. Tá bom? Vamos seguir aqui o nosso estudo. Eu tinha falado para vocês até o número 4, né? A resolução 11 e 12. Então, o que acontece? Eu deixei certinho no slide número 6. Artigo número 10. Itens 11 e 12. O que diz? Então, artigo 11. Aviar receita médica em desacordo com as precauções médicas ou determinação expressa em lei ou normas regulamentadoras. O que eu falei? A lei tem que estar a medicação tem que estar certinho prescrita conforme o médico pediu. Ele pode errar. Qualquer ser humano pode errar. Ele pode errar. Vocês têm que ficar muito atentos sobre isso também. Erro médico. Ah, mas foi o médico que errou, eu passei, eu não tenho nada a ver com isso. Gente, não é assim, é uma vida. Então, toda vida tem seu valor. Então, temos que ficar atento a isso. Ah, é injusto? É injusto. Mas vocês também podem errar. Tá? Tem muita medicação que o nome é bem parecido e a função praticamente é a mesma, mas o que acontece? Se a pessoa tem uma alergia, se a pessoa de repente ela tem algum outro problema, pode não ser alergia, mas pode ser que o corpo não absorva ao certo aquela medicação, ou então ela está fazendo uma interação medicamentosa e aquilo pode ser nocivo para a saúde dela. Então tem que estar tudo certinho, tá? Aí no slide 7 eu trouxe o artigo número 12. Fornecer ou praticar atos de comércio em relação a medicamentos, drogas e correlatos cuja venda e uso depende de prescrição médica, sem observância dessa exigência e contrariando as normas legais e regulamentadoras. O que acontece, gente? A gente sabe que infelizmente no Brasil tudo dá o seu jeitinho, tá? Então, eu queria um antibiótico e tal, mas eu não tenho receita. Sem chance. Não vendam, nem consegue, tá? A gente sabe que ainda alguma drogaria ou outra ainda tem os esquemas deles, mas evitem. Evitem para não ter dor de cabeça, para não ser acusado. Evitem. Tem receita? Não. Então, não tem o que fazer. Posso com algum médico ou veterinário ou dentista, passe numa consulta. O ser humano em si já tem um pouco mais de consciência quando se trata dele. Aqui no Brasil está melhorando também um pouco, mas o que acontece? Você vai pagar uma consulta para dar uma coisa pro seu cachorro, sabendo que seu cachorro está em estágio terminal, alguma coisa assim. Eu sei, é só para não sentir dor e tal. Não vai vender.
Porque se a medicação é a mesma da humana, não vai vender, tá? Corre-se um risco muito grande. Então a questão 4 são essas duas. Na questão 5, as receitas tipo A1, A2, A3 devem ser prescritas em que cor? Qual sua validade? Quantos dias de validade a mesma possui? Qual a quantidade de medicamento que a mesma permite ser adquirida? Então vamos lá. Receita A1, A2, A3. Elas são vendidas amarela, certo? Ah, professor, não tem. Tem aí, eu mandei aí para vocês. Tá aí, ó. Então, a receita é amarela. Qual é a validade? É isso que nós vamos ver no outro slide, no slide número 9. Então, receita tipo A, A1, A2, A3, ele é um psicotrópico da portaria 344/98. Então, a lei de 1998. Ela é válida por quanto? 30 dias. 30 dias expirou a receita, certo? Ah, mas eu não comprei nesses 30 dias que eu ainda tinha um pouco da outra. Perdeu a receita. Vocês não vão poder vencer. Prestem atenção na rasura, tá? Ah, a pessoa colocou lá, vamos supor, alguma coisa que dê para rasurar, sei lá, dia 10. A pessoa vai lá, colocou outra bolinha em cima, fez um 18. Prestem atenção nisso. É difícil, mas presta atenção nisso. Riscou, rasurou, já era. Não vendam, não vendam, tá? Vocês vão poder ser, de repente, até processado, alguma coisa assim. Mas a drogaria, mas mesmo assim, é seu trabalho que está em risco, tá? Medicamento injetável, só 5 ampolas, certo? E tem que dar para 30 dias de tratamento. Então essas 5 ampolas, o que acontece? Provavelmente ele vai tomar uma por semana, ou um pouquinho mais até, mas não mais do que isso, certo? Então eu perguntei, qual a quantidade de medicamento que a mesma permite ser adquirida? 5 ampolas, tá? Vamos partir para 6 aqui. As receitas B1, B2 devem ser prescritas em que cor? Qual sua validade? Quantos dias de validade a mesma possui? Qual a quantidade de medicamento que a mesma permite ser adquirida? É correto afirmar que a mesma possui numeração? Gente, prestem atenção, não adianta vocês chegarem lá na avaliação e colocar... Ah, mas eu... Não, se eu perguntei tudo, coloca tudo, tá? Ah, mas o professor... Não tem o que fazer. Ó, são várias questões dentro de uma só. Se não responder tudo, não posso, não tem como considerar certo, tá? Então vamos lá. Qual é a cor dela? Azul. Ela é uma receita azul. Ela é numerada? Sim, ela possui um número na receita. Por quê? Porque ela é controlada, tá? Vendas da receita são psicotrópicos, certo? Qual a validade dela? 60 dias, tá? 30 dias no estado de origem, mas o tratamento é para 60 dias, perdão. Ela tem 30 dias no estado de origem. Vai conseguir comprar em outro estado? Não. Não poderia. Isso pode acontecer? Foi que eu dei o exemplo. Vamos pegar uma cidade aqui perto da gente. Nós estamos aqui em Amparo. Vamos pegar aqui Águas de Lindóia. Monte Sião e Águas de Lindóia tá do ladinho. Tem um bairro entre as duas até. Então a pessoa mora no bairro, aquele bairro pertence a Águas de Lindóia. Então a pessoa trabalha ali e mora em Monte Sião. Aí ela saiu dali, andou 5 km, está em Monte Sião. Ela vai conseguir comprar receita lá? Pode até acontecer, por estar muito próximo, mas não é o certo. O certo é ser sempre pelo menos no mesmo estado, certo? Qual a quantidade de medicamento que a mesma permite ser adquirida? Mesma coisa, 5 ampolas, tá? É correto afirmar que a mesma possui numeração? Sim, é correto. Então vamos lá.
No slide 12, eu trago ali como que é a receita. Se vocês forem pegar ali, ela tá identificação da receita, lá, SP, né, que é o estado, e número. Então, vai identificar com uma numeração a receita. Depois tem a prescrição, embaixo tem a orientação do emissor, tá? Do comprador, perdão. Então, vamos supor, você pode ter essa receita que não seja no seu nome, tá? Da tua mãe, teu pai, qualquer outra pessoa, enfim. E você vai comprar essa medicação. Você vai ter que colocar os seus dados nessa receita. Você é responsável por ela. Então, seu RG ou CPF, se for o caso, endereço, telefone e tudo. Se a pessoa que estiver fazendo uso cometer algum erro, a pessoa que comprou também pode ser responsabilizada. Então, é muito importante vocês pegarem, anotar direitinho, pedir para a pessoa anotar direitinho, porque a responsabilidade não é de vocês, é da pessoa que está comprando. Então, ela tem que colocar, tá? Vamos aqui. E a receita número AB2. Mesma coisa, ela é azul, é numerada, também é psicotrópicos. Anorexígenos. São as pessoas que sofrem de anorexia. Anorexia é um distúrbio, tá? Não é considerado uma doença, é um distúrbio. Aquele que a pessoa come, ela se sente culpada, ela induz o vômito, ela olha para o espelho, ela se acha gorda, mesmo estando muito magra. Então ela precisa de um tratamento, tá? E a mesma coisa, a validade é de 30 dias, só que daí é só 30 dias de tratamento, não são 60 dias como a B1, tá? Então vamos para outra 7. As receitas do tipo C2, C3 devem ser prescritas em que cor? Qual a sua validade? Quantos dias de validade a mesma possui? Qual a quantidade de medicamento que a mesma permite ser adquirida? Qual das classes deve ser em 2 vias? Então aí a gente tem uma diferencinha, tá? Tem uma pegadinha aí. Então vamos lá. Slide número 15. Vamos lá então. Slide número 15. Então, eu estou falando sobre C2 e C3. Então vamos falar sobre C2 primeiro. Ela é branca. Medicamento na lista C2. Retinoides de uso sistêmico. Certo? Qual a validade? 30 dias. A receita tem 30 dias de validade no estado de origem. Quantidade de tratamento, também 30 dias, certo? Aqui não tem a quantidade de medicação que a mesma deve ser adquirida. Vamos ver se tem no outro slide. Então aqui nós estamos no 15. No slide 16 eu trago como é a receita, o formato da receita. E tem um ali, ó. Um proibido para gestante. Fique bem atento. Se for o nome de alguma mulher, é você que vai tomar? Tá gestante? Não. Tem certeza? Não que eu saiba. Ela tá assumindo o risco dela. Você fez a sua parte, tá? É para uma outra pessoa tá grávida? Não sei. Você precisa saber. Você não posso vender essa medicação. Tem como dar uma ligadinha para ela rapidinho? Não, ela não tá. Então tem que tomar muito cuidado com isso, tá, gente? A C2, 2 vias, tá? O que acontece? O tratamento são para 60 dias, isso no caso da C2, tá? Então vamos ficar atento que são 2 vias na C2, tá? Uma via provavelmente ela vai ficar retida, porque ela tem que fazer o controle na drogaria, então a primeira via vai ficar retida lá, você traz a segunda via, certo? Porque ele precisa do original do médico, tá? A lista C3, a talidomida.
o que acontece? Ela é branca, ela está inclusa como imunossupressor, tá? Então tem pessoas que têm fazem uso de imunossupressor, um transplantado, vamos ter um exemplo assim. Transplantou algum órgão, ele tem que manter o sistema imune dele baixo para que o corpo dele não lute contra aquele órgão, tá? Porque aquele órgão não é dele, o corpo vai tentar expelir, então ele faz uso do imunossupressor para ter essa homeostasia, para o corpo entrar em equilíbrio. A validade é só por 15 dias, tá? E a quantidade de medicação é 15 dias de tratamento. Então, ele vai ter uma quantidade de medicação para 15 dias de 30 dias de tratamento. Mas a validade é só 15 dias. Percebo que tem uma diferença aí. Então, ele vai comprar uma medicação que consiga suprir 30 dias de tratamento. Mas ela tem 15 dias só de validade, certo? Então, um termo de consentimento e responsabilidade. Vem escrito, vem anexo. O médico manda um termo de consentimento e responsabilidade. A pessoa está se responsabilizando em tomar aquela medicação. Que a pessoa não faz uso de determinadas substâncias, que a pessoa não está grávida, que a pessoa não está lactando, várias outras coisas, certo? A talidomida, gente, para vocês entenderem, foi uma medicação muito usada. Eu falei isso em sala de aula. Foi uma medicação muito usada na década de 70, quando teve a guerra do Vietnã. Muitos americanos voltavam a visitar, ficavam um tempo, um período nos Estados Unidos, depois voltavam para a guerra. Muitas mulheres começaram a ficar grávidas. Ou na Segunda Guerra Mundial também. Na Segunda Guerra Mundial foi até pior. E aí ele era usado para enjoo. Então a mulher grávida tomava porque cortava enjoo, e cortava assim absurdamente, entendeu? E aí começou a nascer crianças mutiladas, com má formação, sem braço, sem perna, sem cérebro. Então são chamadas os filhos da talidomida, tá? Uma medicação extremamente agressiva, principalmente para quem está grávida. Então por isso que lá na receitinha tem a gestante e a barra, tá? Porque é proibido. Gente, então nós paramos aqui na 7ª. Na próxima aula a gente continua dali para frente, tá bom? Um beijo, um abraço, fiquem com Deus, tá?